Muito boa noite, bem-vindos à presente edição do Grande Fórum. Esta semana vamos olhar para mais assuntos de interesse nacional e a nossa abordagem hoje irá focar em 3 temas que foram elencados para a presente edição. Eu tenho como convidados, da esquerda para a direita, o Dr. Silvério Ronguana, que agradeço por ter se juntado à nossa equipe depois de alguma temporada distante de nós. Bem-vindo. Obrigado. Quero saudar também o Dr. Manteigas. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui connosco e trocarmos algumas impressões. Muito obrigado. De igual forma, o meu caríssimo Julião Arnaldo, por se ter juntado a nós também em mais uma semana para diferentes abordagens. E vou começar mesmo pelo Julião, pedindo que nos deixe ficar com aquele que é, enfim, o seu tópico desta semana, em termos de acontecimentos que marcaram o país. Bom, boa noite a Moçambique, boa noite a colegas do painel e boa noite a si, Amin José. Esta semana, inevitavelmente, marcou, eu chamaria a colação para o pano de fundo a morte de John Magufuli. Já endereçar ao povo tanzaniano e os meus pesares e sentidas condolências, mas o que vai levar a aflorar é a questão da intolerância política e, acima de tudo, do cerceamento das liberdades fundamentais, que tem ganhado algum ímpeto nos últimos dias na sociedade moçambicana. Digo isso tendo em conta alguns fenômenos que aconteceram recentemente comigo aqui nesta televisão, por conta do comportamento de alguns membros que deviam estar conosco e das outras televisões privadas que também tiveram cenários iguais. Mas por que chama a colação a isso? Num período em que estamos quase a caminho dos seus 30 anos da entrada em vigor da primeira Constituição da República, e com todos os pergaminhos e precalços que nós encontramos pelo caminho na consolidação da democracia e os direitos fundamentais, incluída a liberdade de expressão e de opinião, faz alguma confusão que haja ainda pessoas que encontrem no cerceamento da liberdade e toda uma tentativa de sabotagem da opinião e, sobretudo, das opções políticas que cada um de nós possa escolher como fundamento ou argumento político e a sua extensão. E quero aqui convidar a todos e a toda a sociedade, e sobretudo aqueles que neste momento estão nos assistir, para que de forma una condenemos esse ato, de modo que a liberdade, a democracia e, sobretudo, o direito de opinião seja presente em cada um de nós, independentemente da nossa filiação partidária, diferenças ideológicas e eventualmente até querelas pessoais, que são muitas vezes levadas a esse fórum. Muito obrigado, Julião. Vou seguir para o meu caríssimo Manteigas. Para esta semana, qual foi o tópico que marcou para si a atualidade do nosso país? Bom, boa noite, Hermínio. Boa noite, caros colegas do painel. E também quero cumprimentar aos nossos telespectadores. Mas antes de trazer o tema para mim da semana, gostaria também de colocar uma questão prévia. Pois. Soube que houve algum incidente no programa passado. Fui contactado pela televisão TV Mídia Mais, na minha qualidade de chefe de departamento do Partido Renamo e porta-voz do Partido Renamo. E a minha resposta, quando me foi participado este incidente, foi de que eu iria averiguar a situação. Portanto, queria repudiar algumas mensagens que circularam nas redes sociais, colocando na minha boca assuntos que eu não disse, palavras que eu não proferi, e, portanto, queria chamar a atenção aos nossos queridos compatriotas para que não usem as plataformas sociais para desinformar as nossas populações. Relativamente ao tema, eu trago aqui como tema a visita de Sua Excelência o Presidente Suf Mahamat às províncias do centro do país. Esteve em Tete e neste momento encontra-se na província da Zambésia, onde está a trabalhar com as bases para a revitalização das bases. Sabemos que
há constrangimentos por causa da pandemia da Covid-19, mas mesmo assim o presidente Soufou-Maade, de forma muito particularizada e cumprindo com as medidas estabelecidas para obedecer nesse período, portanto, ele está nas províncias. Quero referir nessa deslocação às províncias, em Tete, onde ele fez uma comunicação à nação, antes de ontem, em que falava essencialmente dos grandes problemas do país, como a própria Covid, os conflitos armados em Cabo Delgado, em Manica e Sofala, onde ele reafirmava o seu desagrado e, sobretudo, repúdio a esses atos macabros. Okay. E também chamava, portanto, atenção relativamente ao relatório da Amnistia Internacional, que fez revelações preocupantes em relação aos direitos humanos e entende que as forças de defesa e segurança, nomeadamente as altas patentes das forças de defesa e segurança, deviam sim procurar averiguar esses fatos que são denunciados e não se antecipem a fazer defesas aos indivíduos que eventualmente estejam envolvidos, portanto, na violação desses direitos. Obrigado por partilhar connosco. Igual questão coloca ali o Dr. Ronguano em relação ao tópico desta semana. Bom, já vamos ao tópico, mas também queria me associar a este debate que está a acontecer no nosso país em relação à alegada intolerância política, que tem que ser distinguida claramente quando as pessoas que se respeitam e respeitam aos outros sentem que têm o direito de dizer que não, eu não posso ir-me participar num debate em que claramente, de forma deliberada e consciente, se ultrapassa os limites éticos, portanto, o respeito à dignidade do outro se passa para o insulto. Eu penso que as pessoas têm o direito de escolher com quem debater e em que condições, porque não é, de forma nenhuma, intolerância política rejeitar categoricamente a tentativa de, na falta de argumentos, partirmos para a humilhação dos outros. Não é para isso que serve a democracia. A democracia é para debate de ideias com respeito, com dignidade e hombridade. Passando, portanto, para o meu tema, é a notícia que vem dos Estados Unidos, que já foram vacinados, portanto, mais de 100 milhões de pessoas. Estamos a falar mais de 1/3 da população. Eu penso que é um exemplo para o mundo de lidar com esta pandemia, enquanto que esses países já estão nesse número na vacinação da sua população, portanto, na imunização, que é a ferramenta verdadeira para lidar com esta situação. Nós, no nosso país, não só não temos esses números, como até temos dificuldade portanto, de armazenamento das vacinas que recebemos. Eu penso que isto é ridículo, mostra a incapacidade, de fato, a incompetência governativa, que penso que é uma chamada de atenção de que se os outros fazem melhor, nós também podemos fazer melhor. Obrigado. Pois bem, muitíssimo obrigado por terem partilhado os vossos temas e há uma, digamos, coincidência no tema único que foi, portanto, o incidente que tivemos a semana passada, aqui no nosso programa. Entretanto, cada um deixou ficar o seu parecer. Eu gostava que avançássemos e olhássemos para os nossos temas elencados para esta semana. O primeiro tem a ver com as orientações do Presidente da República, a nova chefia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, nomeadamente o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o chefe da Casa Militar, o inspetor das FADM, comandante do Exército, da Força Aérea, Academia Militar, Serviço Cívico, sobretudo ao número 1, digamos assim, que é o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, onde deixa orientação clara para que seja implacável na perseguição e neutralização dos que perigam a paz. Com esta citação do Presidente da República que eu gostava que nós começássemos a refletir e a analisar estas orientações do Presidente da República sob o ponto de vista de exequidade no contexto em que o país vive, de conflito, digamos assim, na zona norte do país,
e o conflito também na zona centro do país, e com essa premissa de que é preciso neutralizar também Mariano Nhongo. Como seria por si, caríssimo Rongoa? Bom, eu acho que tomaria de novo uma expressão de um presidente americano, até por sinal quem esteve à frente da abolição da escravatura, também viveu um momento de turbulência, de guerra nos Estados Unidos, e quando uns gritavam, diziam, olha, em vez de gritar, pega o pau grande. Penso que isso resume tudo. Portanto, nós temos que respeitar o trabalho que estão a fazer as Forças Armadas, temos que respeitar as posições do Presidente da República, porque até estamos a tratar de um tema até difícil de combater, porque enquanto nós estamos aqui sentados a falar, há quem está à frente do combate, entregando a sua própria vida. Portanto, é uma matéria muito delicada e difícil de comentar. Portanto, o que eu posso fazer é encorajar simplesmente que o Presidente da República, as Forças Armadas, possam fazer, tanto tripas ao coração e tentar enfrentar esta grande ameaça que se traduz, no final do dia, em mortes, em mutilações. Penso que é detestável para em todos os quadrantes. Não há forma de não dizer isto e é condenável. Agora, o que eu não percebo é que nesta mesma semana vimos uma grande discussão, não em Moçambique, mas na Europa, portanto, no Parlamento Europeu, em que muitos parlamentares europeus, de modo particular, portanto, os deputados que representam Portugal, condenaram veementemente tanto a política de defesa da Europa, que não está a ser muito contundente, mas os responsáveis desta política, apesar de ter sublinhado as boas relações com o nosso país, foram deixando ficar que se calhar não há uma abertura tão grande para uma intervenção militar. Nós sabemos que tudo isto tanto tem a ver com soberania, não soberania, há muitos aspectos, não é? Portanto, é matéria muito sensível, mas é preciso também lembrar, de vez em quando, que só há soberania onde o Estado controla. Portanto, quando é um território infestado de bandidos, terroristas, assassinos, penso que não há muita soberania sobre aquele território, sobretudo quando moram pessoas. Então, se calhar, tanto dentro daquilo que é o conhecimento das Forças de Defesa e Segurança, da República, de todo o governo, se calhar pode-se fazer uma reflexão um pouco mais sobre o acolhimento desses apoios, porque, como sabemos, a ameaça terrorista não é só o problema do país que é vítima, mas também a percepção de que se este terrorismo tem uma vitória, tem um território naquela parte ou naquele outro, significa que aquele território vai ser usado para tráfico de droga, vai ser usado para preparação de outros atos terroristas. Portanto, é preciso começarmos a pensar que o terrorismo em Cabo Delgado, que é um problema de Cabo Delgado, é um problema de Moçambique, mas é também um problema de África e do mundo, porque sempre que um terrorista pode ter uma base, pode ter um território, por mais pequeno que exista, e que pode treinar outros, pode se preparar, não só vai fazer ataques neste país, nesta província, mas em todo o mundo. Significa que isso, todo o povo moçambicano tem que se concentrar nesta ameaça, o continente africano, e temos que nos abraçar, sinceramente, ao mundo que tem uma capacidade maior. Se calhar, não digo fechemos os olhos a discussões sobre soberania, mas temos de perceber que os ataques terroristas ameaçam não só a nossa soberania, mas a soberania de outros países e a soberania dos Estados civilizados no seu todo. Portanto, é preciso que realmente sejamos um pouco mais abertos, mas acredito que o chefe do Estado e a sua equipa muito saberão e estarão, se calhar, a fazer o melhor sobre este tema. Pois bem, este apelo do Presidente da República surge semanas depois da Amnistia Internacional ter publicado um relatório sobre a situação de Cabo Delgado, o conflito em Cabo Delgado, e também poucos dias depois da ONG Save the Children também ter publicado um outro relatório. E aqui volto para o José Manteigas, que fez na sua abertura do programa uma alusão à questão do relatório apresentado pela Save the Children em relação, portanto, a Cabo Delgado. Esta questão do desafio que é lançado pelo chefe de Estado nesta altura chega em bom momento e é feito em bom tom para que as novas chefias
da GFADM percebam que efetivamente é preciso uma ação mais do que energética, enfim, se quisermos de outra dimensão para acabar com aquele conflito. Chega em boa altura e em bom tom? Bom, este desafio é um desafio antigo. Como sabe, nós como partido, depois de ter havido denúncias da existência deste grupo de terroristas, que nós denominamos aqui por insurgentes, sempre apelamos às forças de defesa e segurança para que usassem todas as possibilidades ao seu alcance para poder travar ou eliminar este foco de ataques. E acredito que desde essa altura a esta parte, o Presidente da República, na sua qualidade de comandante-chefe, deve ter lançado este apelo. Portanto, não é um apelo novo e, de facto, os moçambicanos esperam que as forças de defesa e segurança consigam trazer a paz e a tranquilidade neste país. Este é um desejo de todos os moçambicanos. Não há nenhum moçambicano, não há nenhum cidadão residente em Moçambique que não almeja a paz. Este desafio também vem associado a um outro apelo que ele fez. Eu tive a ocasião de acompanhar o discurso do Sr. Presidente da República, em que ele chamava, portanto, atenção às novas patentes das Forças de Defesa e Segurança, a manterem a disciplina no seio das forças. Okay. E é isto que é importante também capitalizar, porque os relatórios que nos são presentes, dando indicação da violação dos direitos humanos, apontam que, para além dos insurgentes, também elementos das forças de defesa e segurança têm perpetrado atos de violência. E como se vê, não é um relatório, já são 2 relatórios, e devo aqui recordar que, por causa da preocupação dos moçambicanos, o Partido Renamo, através da sua bancada parlamentar na Assembleia da República, já na sessão anterior, tinha requerido a criação da Constituição de uma comissão de inquérito. Okay. Porque a comissão de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito, ou melhor, a comissão de inquérito parlamentar, é uma comissão com poderes adicionais relativamente às comissões especializadas. Okay. Tanto, mas, na ocasião, simplesmente esta proposta foi chumbada e tentou simular uma possível averiguação dessa violação dos direitos humanos através da primeira comissão, a Comissão de Ações Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade, que, na verdade, até o Presidente Yusuf Mahamat, no seu discurso, diz que esta comissão acabou sendo uma montanha que pariu um rato, passo a expressão. Portanto, a primeira comissão nada fez senão ir pela cidade de Pemba e por aí, na Beira e Chimoio, e trazer uma informação que não corresponde à verdade. Portanto, esses apelos nós achamos que deviam ser tomados muito em conta e, sobretudo, com muita responsabilidade, e também o papel da Assembleia da República deve ser relevante. Dizia o colega Ronguana aqui que, pelo mundo fora, e é isso que nós vemos na comunicação social, parece que o mundo fora está mais, em termos parlamentares, está mais empenhado em verificar e acudir à situação de Cabo Delgado, de Manica e Sofala, do que nós próprios aqui nacionais. Mas isto é a tal coisa, o não respeito pelas ideias dos outros, porque a ideia que vem é uma ideia da oposição, então não serve. Portanto, esta dinâmica internacional que estamos a assistir devia ser a dinâmica no seio do Parlamento moçambicano. Mas, como digo, a nossa proposta foi chumbada e isto deixou o país numa situação de perplexo, não é? E a situação está aí. Ainda quem está a acompanhar alguns órgãos internacionais, houve depoimentos bastante graves de captação de pessoas. Mulheres que dizem abertamente que meu marido foi decapitado, os meus filhos foram decapitados
em Cabo Delgado. Mas aqui internamente, essas informações não estão a circular. Exatamente por quê? Porque quer-se fazer um segredo. Mas, na verdade, mais do que fazer segredo, mais do que fazer apelos, é preciso que essa situação de Cabo Delgado, a situação de Sofala, Manica, falo relativamente ao grupo do Sr. Nhongo, seja tratada de uma maneira para que a paz volte ao país e nós possamos estar reconciliados e virarmos-nos para o desenvolvimento nacional. Caríssimo Arnaldo, a sua interpretação a este apelo, a esta orientação direta do Presidente da República às novas chefias das FDS? Bom, em parte devo concordar com o que foi dito com os colegas que me antecederam, em particular ao Dr. Manteiga, no que diz respeito à necessidade das novas chefias não só respeitarem os direitos humanos e os outros direitos fundamentais, até porque dentro daquilo que é a lógica de formação do nosso exército, a questão dos direitos fundamentais e a proteção dos civis está lá presente. Mas também tem que chamar a atenção de que a informação, o repto lançado pelo chefe de Estado faz sentido também porque era um ato de empossamento de novos quadros este que se deposita muita esperança, expectativas em relação aos dois fenómenos que neste momento estão a fustigar a zona centro de Moçambique, refiro aos ataques da junta militar da RNAP, e a zona norte, que tem a ver com os terroristas que neste momento têm vindo a perder aquela força e ímpeto que tiveram inicialmente em relação às nossas forças. Mas, de todo modo, há que chamar a atenção a toda uma propaganda e uma narrativa com vista a não só reduzir aquilo que tem sido o esforço feito pelas Forças de Defesa e Segurança na defesa da soberania e da integridade do território nacional, mas também no respeito pela vida dos cidadãos nacionais nos pontos ou nos distritos, sobretudo aqueles que têm sido fustigados pelos ataques terroristas e da junta militar da RNAM. Refiro-me a 5 distritos da província de Cabo Delgado e as províncias de Manica e Sofala e Manica. Agora, esta questão que é levantada hoje do relator da Amnistia Internacional versus a ida da comissão da primeira comissão ou do Parlamento moçambicano para fazer a CPI nas províncias em conflito, eu penso que é um pouco forçado pensar-se que aquilo que foi feito pelo nosso Parlamento, pelos nossos deputados, e até em respeito pelos colegas que estão a falar com dois parlamentares, tendo em conta que a Amnistia Internacional, eventualmente a Seven Children, não esteve no terreno. E pelos dados que nós temos em relação ao relator da Amnistia Nacional, foi feito através, supostamente, de videoconferência, de webinar. Eu não sei se algum deslocado tem acesso a essas ferramentas e, sobretudo, duvida-se ou coloca-se em causa a metodologia usada para chegar às conclusões que, neste momento, foram publicadas. E muitas delas deslocadas da real situação do terreno. E para ter um elemento mais recente, o governo de Moçambique e o Ministério da Defesa em particular realizou uma visita guiada a algumas zonas, neste momento, sob controle e de segurança em relação àquilo que foi em tempos passados dos terroristas, onde foram convocados órgãos de comunicação social nacional, alguma imprensa internacional, a RTP, a SIC, aliás, a Sky News e a CNN, incluindo um grupo ligado a direitos humanos, que é a Grupo CRIS. Portanto, os depoimentos que foram colhidos no terreno, quer pelos órgãos de comunicação social estrangeiros, incluindo a nacionais, incluindo a tal organização internacional que eu fazia referência, destoam em grande medida com aquilo que foi o relatório da Amnistia Internacional. Portanto, nós estamos aqui
nem pretendo ser o advogado do diabo, negar que efetivamente no terreno possa não existir excesso. Mas o mais importante que isso, denunciar, é fazer a prova efetiva do que aconteceu no terreno. E essa prova não existe. É a partir de depoimento de pessoas que estando em Maputo, algumas delas, estando na África do Sul, na sede da Amnistia Internacional a nível da região austral, que inventam factos através daquilo que se lê nas redes sociais e em alguma empresa que é Portanto, hostil. há aqui uma espécie de informação forçada sobre Cabo Delgado, que é veiculada, portanto, na imprensa internacional, através, aliás, por estes organismos, que era o caso da Amnistia Internacional, que era a Save the Children, que, portanto, não coletam informação, digamos assim, no terreno, e ela surge, enfim, através de... Justamente isso, porque havia necessidade de se fazer uma espécie de conta-prova aos elementos que foram trazidos pela Amnistia Internacional, sobretudo a Amnistia Internacional, é um relatório que deu muito a falar ao Pão de Manga em Moçambique, incluindo a Assembleia da República, é que há um grupo de pessoas, como eu disse, da imprensa nacional e internacional, incluindo um grupo internacional ligado a direitos humanos, que esteve em Cabo Delgado, em Macomia, em Palma e Nangada. E nessa altura esteve nessa visita com o vice-comandante-chefe do Estado-Maior, que por sinal, já agora, que veio da RENAP. Mas só que eu queria, sobre esta matéria, olhar por uma outra perspectiva. Pois. Não sei dessa discussão, se houve ou não houve. Não, eu vou aí. Tá bom. Mas o Dr. Romano já ia antecipar o meu raciocínio, mas, portanto, de uma ou de outra forma, como o Estado faz todo sentido ter atenção às várias denúncias que foram feitas, quer para ser vencido, quer para a Amnistia Nacional, porque não podemos negar por negar, é necessário fazer investigação assim, concordando com o que os colegas fizeram, de tal sorte que, no último seminário, workshop organizado pelo CDD, do Adriano Novunga, o ministro da Defesa foi muito claro em relação a isso. O Ministério da Defesa está aberto para receber quem quer que seja para iniciar uma investigação, para apurar a veracidade dos factos. Mas dos dados que o Ministério da Defesa tem neste momento, nada indica que tenha havido lugar a uma violação dos direitos fundamentais em relação aos direitos de guerra em Cabo Delgado. Sinto que está a precisar de... Quer dizer, primeiro eu acho que o colega Ronaldo deve acompanhar mais as notícias. Há uma empresa militar privada sul-africana que também é acusada de estar a perpetrar atos de violência em Cabo Delgado contra as populações, que veio a reconhecer que, de fato, não voltará mais a praticar esses atos de violação dos direitos humanos. É empresa privada? Bom, mas eu queria... Não só, não é? Empresa privada? Portanto, há uma empresa privada que está a operar em Cabo Delgado. A favor de quem? Terroristas? Não, essa empresa privada... Sim. Supostamente está a ajudar o Estado moçambicano a combater... O Estado moçambicano já negou isso. Não existe nenhuma força mas a apoiar. há informações. Há informações. Claro, há informações. Então, não há certeza. E depois, sobre o senhor Ministro da Defesa, Sim. o meu ex-colega, não é? Dr. Neto, quando diz isso, mas nós tivemos a comissão de inquérito proposta pela RENAM, que a bancada que suporta o governo recusou. Então, que propostas quer para que se averiguem as situações de violação dos direitos humanos? A bancada parlamentar apresentou isso. E depois, eu acho que, como muitos dizem, e até o próprio presidente do Sufumado diz, mais do que defender indivíduos infiltrados nas Forças Armadas, na polícia, que na calada da noite ou à luz do dia praticam atos contrários à lei, o que deviam fazer as Forças de Defesa e Segurança, através das suas patentes, era expurgar esses indivíduos que estão a pôr em causa o bom nome das Forças Armadas. Porque nós, moçambicanos, queremos Forças Armadas, Forças de Defesa e Segurança dignas de serem merecedores, portanto, esta honra de defender a pátria, de defender a soberania. É isso que nós queremos. Agora, aparecer a defender 2 ou 3 indivíduos que, à margem da lei, aliás, não temos pena de morte, mas praticam atos de matança,
torturas Não, a mas cidadãos. essa informação é grave Por quando, isso quando, eu- fa- doutor quando, Arnaldo, quando faz por de isso eu forma, queria- de forma Doutor clara, Arnaldo, como tivesse aqui, a certificação eu de tenho um que... princípio sempre num debate. Eu gosto de escutar, mas também gosto de ser escutado. Sim, vai me desculpar. Muito obrigado, doutor Não, Romário. o que eu queria dizer é que há uma coisa que eu percebo. De todos, oposição, governo, vítimas, amnistia, todos nós, o que queremos é que sejam derrotados os terroristas Pois. e tenhamos a paz. Ponto final. Agora, é uma coisa verdadeira também que sempre te ganhas. Se ganhas, quando ganhas um debate, ganhas também um inimigo, não é? Portanto, neste debate que nós estamos a ter com a Amnistia, com a CVC, são organizações poderosas. Nós podemos até vencê-las aqui nos nossos debates, tanto mais que neste estão, perdem logo a partida. Exato. Mas ao vencê-las, estaremos a ganhar inimigos. E a lógica da diplomacia moçambicana, acho que começou já com o presidente Chissano, é que temos que fazer mais amigos e menos inimigos. Ok. Estamos num conflito com terroristas. O que nós queremos são aliados. Porque estas organizações que vêm para cá fazem os relatórios, concordemos, não concordemos, são ouvidos lá fora. Então, se nós entrarmos em confrontação com estas organizações, se calhar estaremos sem querer a fazer o jogo dos terroristas. Porque o foco daqueles que fazem essas matanças são, de fato, os terroristas, indiscutivelmente, que destroem, queimam, não há dúvida nenhuma. Agora, quando estamos a falar de combate, não estamos a falar de uma discussão como esta, Ok. não é em que estamos todos em pleno, quando você está, eu estive no massacre do Moinho, sou sobrevivente, portanto tenho noção o que é uma guerra que não se faz sequer da forma como nós queremos. Temos que admitir que erros acontecerão, isto acontecerá, enfim, tudo isso é possível, mas o que é importante para nós como país é vencer os terroristas. E para vencer os terroristas, temos que ganhar mais aliados, temos que ganhar mais amigos. É por isso que eu comecei por dizer, o Parlamento Europeu discutiu isto, não é? E fica na ideia que nós não estamos a colaborar. Nós vamos passar de ajudados para suspeitos de estar a financiar este terrorismo. Quando estamos... Parece que é preciso um grande cuidado, não é? Também, por outro lado, uma crítica muito grande para quem está à frente do combate também fica confuso, também pode já ficar com medo, também não é desejável. Ele precisa, de fato, o tropa que está ali à frente saiba que há um povo, há um Estado, há um governo que o apoia, não é? De qualquer jeito, não é? Para ele continuar a ter aquela coragem, aquela bravura. Se está a ser posto em causa, sempre também pode o enfraquecer. É por isso que é uma discussão muito difícil, porque envolve muitos aspectos, mas eu estou convencido que sequer não precisamos discutir com a Amnistia Internacional, não precisamos discutir com a CVC, é só nós ouvirmos aquilo que é verdadeiro, correto, vamos seguir. Aquilo que eventualmente não corresponde à verdade, vamos esquecer, mas enfrentá-los, eu penso que vamos somar inimigos, e quando dermos, olhamos para trás, já estamos sozinhos. Era só esta dica. Caríssimos, sou chamado e sou convidado pela minha realização a fazermos uma breve pausa e voltamos dentro de poucos instantes para continuarmos a olhar para assuntos de interesse nacional, depois de fazermos uma pequena introspeção em relação às orientações do Presidente da República, a nova chefia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, onde lança desafios em relação a Cabo Delgado e também desafios em relação à neutralização de Mariano Nhongo. E nessa senda, o Presidente da República diz que deve haver um levantamento de informações antecipadas que permitam conhecimento operacional profundo e outros fenómenos que constituam ameaça. Eu volto dentro de poucos instantes. Até já. O Arnaldo quer ser como chama aquele outro colega que já não... Gídio Paz. Gídio. Não, de sucesso. Não aconteceu aqui. Não aconteceu, vai ficar confuso. Vou ver que na TV, mas depois vai me contar, porque eu só ouvi assim. É? Ainda não conversei com as pessoas que viram o assunto. Yeah. Ok. Vou beber água.
Ok. Quanto tempo é que temos desde o teu jornal? Ok. Obrigado pela sua audiência. De volta para a segunda parte e vamos olhar para a estratégia de reestruturação das empresas participadas pelo Estado. Foi anunciada que a EMOS, Domus, Stema e Correios vão passar a uma reestruturação. Eu começaria ali pelo Manteigas, questionado como é que se reestruturam estas empresas, sendo que algumas delas são empresas que estão mergulhadas em dívidas, são empresas que é preciso que haja uma grande engenharia, digamos assim, para que se reestruturem, mas são quase todas elas, se quisermos, empresas que estiveram durante todos os seus anos de vida financiadas, injetadas pelo capital do Estado. Enfim, como é que se reestruturam estas 4 empresas? Que estratégias é que se aplicam para, enfim, tornar essas empresas de facto viáveis, porque neste momento definitivamente não se tem mostrado? Bom, eu acho que a sua pergunta é a pergunta de todos nós. Porque empresas como a EMOS, de fato, que já tem vários anos de existência, se calhar há 30 anos ou mais, Okay. E tantas outras empresas, e como dizes, que sempre tiveram a alocação do orçamento do Estado para a sua sobrevivência, não obstante elas, por causa da sua natureza, deviam produzir para o Estado, mas nesse Estado onde sempre há inversão da pirâmide, não é? É o Estado que injeta a uma empresa que devia trazer receitas. E quando se fala de reestruturação da empresa, a mim me traz algum temor, porque isto vai significar mais um encargo para o bolso do cidadão. Okay. Porque, obviamente, se ontem essas empresas se firmavam como, ou que deviam supostamente ser produtoras de receita para o Estado, mas com esta reestruturação é bem provável que precise de maior injeção, Okay. e por via disso, como consequência, o cidadão terá que arcar com maior peso nos seus impostos. E penso que o grande problema também que corremos, que eu antevejo, é, digamos, o assambarcamento do mesmo grupo, da mesma elite que detém o poder econômico no país. Porque nessa reestruturação provavelmente haja acionistas novos, e se nós olharmos pela história do nosso país, são os mesmos empresários, Okay. são os mesmos indivíduos de negócios, são os mesmos tubarões que saltam tanto de empresa em empresa, abocanham empresa uma e outra, ou quase todas. Portanto, este é o grande risco também. Se calhar até é para tornar ainda mais robusto este grupo que é detentor do poder econômico no país. E sabemos todos nós que o acesso a estas oportunidades, portanto, é muito restrito, e esperamos que nesta reestruturação realmente não aconteça isso que tem acontecido até há bem pouco tempo. Tivemos uma experiência de Caorabás, quando foi reestruturada, houve uma abertura para, portanto, o acesso de vários acionistas. Acho que foi uma boa experiência, porque foi amplamente divulgado, e acho que isso deveria ser um exemplo a seguir. Julião, para este caso destas 4 empresas, Correios, Stema, Domus e EMOS, a estratégia aplicada com a HCB pode-se mostrar viável, a mais acertada, olhando para aquilo que é o histórico, digamos assim, das mesmas? Bom, eu tenho uma opinião, se calhar, pode ser complementar àquilo que foi dito pelo colega Melquisedeque, que eu estou Manteiga, mas antes, se calhar, devemos contextualizar o histórico
das grandes reformas que o país conheceu, tendo em conta que numa primeira fase, na Primeira República, as empresas eram detidas todas elas pelo Estado, mas já em 91 ou 92, também não falha, houve uma abertura no sentido de que o Estado criasse empresas participadas do Estado e as empresas estatais. Esta primeira experiência teve os seus percalços pelo caminho, sim, resultado este que fez com que em 2018 fosse aprovada a nova lei ou o novo regime jurídico do setor empresarial do Estado. Por quê? Porque entende-se que algumas empresas tiveram resultados falhados e há necessidade de redimensionar a sua performance dentro do mercado. E qual é esse redimensionamento que se pretende? Pretende-se uma vez avaliada a implantação e a necessidade e se é estruturante ou não para a sociedade moçambicana, poder-se definir ou pela via da venda das participações que o Estado tem, não na sua totalidade, tendo em conta as empresas que elenca Hermínio José, todas elas são participadas e não são estatais, o que significa já tem acionistas privados, o grupo de trabalhadores ou pessoas singulares que já são acionistas. O que o Estado pretende fazer é valorizar essas empresas por forma deixa de ser um encargo para o próprio Estado e passa a ser uma fonte de renda do Estado. Por isso, na minha ótica, este exercício é bem-vindo. Ainda bem que o Dr. Manteiga vem e toca um exemplo de sucesso naquilo que é a nova perspectiva ou abordagem em relação às grandes empresas estruturantes do Estado, que é a abertura do seu capital para os moçambicanos, incluindo aquele que está em Nangada, incluindo que está em Macomia, incluindo aquele que está em Xdenguela, incluindo aquele que está em Machanga, com vista que todo moçambicano sinta-se representado nas grandes empresas estruturantes, e o exemplo da HCB é disto, exemplo, podemos chamar. Mas há que chamar atenção a um outro aspecto que a estruturação das empresas visam, é o exemplo da fusão da TDM e a MCL, que tinham também problemas graves de gestão, havendo necessidade, pela sua importância estratégica dentro de um Estado, houve necessidade de fundi-la e neste momento estão em curso a sua recapitalização com vista que ela torna-se uma empresa robusta e que atenda àqueles que são os desafios e as necessidades do Estado do ponto de vista não só de captação de receitas, mas também do ponto de vista de ação social que tem para as comunidades, para a população, o mesmo que acontece em relação à EDM, o mesmo que acontece, por exemplo, neste momento, com outro sucesso em termos de reforma, que é o caso da Petromoc. Portanto, tudo visa melhorar a racionalidade e a receita do Estado nessas empresas. Pois bem, Dr. Silvério, abertura a participações, venda na totalidade, liquidação, que caminho se pode mostrar, digamos assim, o mais viável para estas empresas participadas pelo Estado, que vão agora à reestruturação? Bom, eu penso que este programa também tem um condão informativo. Pois. Portanto, quando nós dizemos que pessoas de Nangade, do Muine, daqui onde nós estamos, são acionistas destas empresas, podemos confusionar até a opinião pública, porque, que eu saiba, para você participar na reestruturação dessas empresas, adquirindo ações, tem que ter muito dinheiro. Ora, nós, pessoas simples, não temos este dinheiro, os nossos companheiros, colegas que estão em Nangá também não têm. Portanto, eu penso que é importante, simplesmente para não criarmos euforias inúteis que depois se transformam em frustração, porque qualquer pessoa que está a nos ouvir pode acreditar que é só ir entregar o nome, que bom, eu quero ser acionista da Hermose, já está. Portanto, não é assim, portanto, estamos a falar de algo que é para a alta finança, não é para qualquer pessoa, por mais boa vontade que exista. Se for esse o pensamento de que é para a população, incluindo eu, entrar, então estamos mesmo perdidos, porque não se financia empresas com pessoas que ganham salário mínimo, que ganham salários de miséria, como aqueles que nós ganhamos. É para pessoas que tenham dinheiro para injetar nessas empresas. É assim que se capitaliza. Tanto mais que nessas empresas tem lá muitos trabalhadores
que nem precisaríamos de grande alarido. Não? Portanto, este por um lado. Não? Mas, por outro lado, também houve um aspecto que é preciso referir neste trabalho, que por questão de ética não vou referir, mas que a empresa que fez estudo para saber quais são as empresas que precisam de intervenção, tal, é a mesma que vai agora trabalhar para selecionar quem vai. Portanto, eu penso que aí há um conflito de interesse óbvio, tanto que é preciso se pensar nisso, não é? Se eu estiver enganado, portanto, posso estar enganado, mas também o que foi criticado é este conflito de interesse, porque, afinal de contas, o que nós queremos é poder aconselhar quem decide. Há coisas que não pode ser feito. Pode ser que esta empresa, de fato, tenha uma grande capacidade, muita vontade, mas é preciso haver separações de funções, porque se eu sei, olha, vou lá fazer estudos sobre as empresas que estão com problemas, mas depois você que vai também trabalhar na restauração, até posso dizer que uma empresa tem problemas quando não tem, porque eu sei que... Então, eu penso que houve esta questão também, que tem que ser pensada, não é? Ou houve uma informação que saiu cá para fora que não corresponde à verdade. Se é assim, tem que se corrigir. Mas se deixa essa ideia, de fato, de que a empresa que fez estudo sobre quais as empresas que devem ser intervencionadas é a mesma que vai amelhar mais de 33 milhões na reestruturação, penso que aí existe, de fato, um problema ético que tem que ser pensado serenamente e podemos dizer que se calhar não é a melhor via. O segundo aspecto, que com isso termino, o último aspecto para terminar, é que nós já viemos há muito tempo a discutir roubalheira para aqui, não é? Tipo, somos cães que ladram e o comboio continua. Temos que começar a pensar que essas reestruturações têm que ser inclusivas. A gestão dessas empresas tem que ser inclusiva, porque se os moçambicanos todos, independentemente da sua pertença partidária, racial, regional, começar a ser envolvido nestes tipos de trabalho, todos podemos perceber que realmente isto é difícil de fazer. Mas quando nós vemos que parece que pessoas de um determinado partido são as únicas, não é, que participam na gestão dessas empresas, então há aquela coisa, não, isso já não é sugestão, é também se favorecer uns aos outros. Eu penso que nós temos que partir de cabeça erguida a uma situação em que todos sejamos incluídos. Obrigado, sob Só um aspecto em relação. Eu trouxe aqui o exemplo de Cahora Bassa, no sentido da publicitação sobre as possibilidades de compra de ações. E, tanto, que fique claro que eu não estou a falar do acesso, porque o acesso nós sabemos, até o colega Runguano tirou-me a palavra. Nós sabemos que são os mesmos, neste país, que têm acesso a tudo. Portanto, se eu tivesse concorrido, liminarmente eu estaria afastado. Porque viria lá dizer, da Renamo, não. Não precisam de... Portanto, quando trouxe o exemplo da Cahora Bassa, é mais no sentido de que foi uma informação pública que havia essa possibilidade, mas, obviamente, no momento de acesso, aí é que está o grande problema que nós temos no país, que é a exclusão, que é sempre o sistema é uma fé do Dr. Manteiga, porque sabe, para além da publicidade, da venda das ações da HCB, que foi a primeira empresa moçambicana a ser feita em bolsa, todos tiveram acesso e a um preço módico que não vai encontrar em qualquer parte do mundo. 0,4 meticais a cada ação. Quanta gente adquiriu? Nós estamos... Hoje tem 16 mil ações de moçambicanos, mas você anônimos. Você é um exemplo, até conheço colegas da faculdade. Eu pessoalmente não adquiri. Não porque não tinha 4 meticais ou 5 meticais para comprar. Não, é que com 4 meticais ou 5 meticais ou 10,
o número de ações que vais adquirir não vai te permitir receber nenhum dividendo. Este é que é o ponto. Portanto, não estamos a dizer que isto é uma publicidade enganosa. Havendo lucro, sempre todos os acionistas desafiamos na proporção a HSB da sua participação. Desafiamos a HSB ou outra empresa que tire no jornal a lista dos pobres que são acionistas. Porque em todo o mundo, acionista é alta finança. São pessoas que têm dinheiro. Então, andarmos aqui a dizer que claro que qualquer um que tenha dinheiro pode, mas não é qualquer um, porque isto é este que eu posso acha que em Nangade não há pessoa com capacidade financeira? Eu não quero falar de Nangade, não quero Sim. falar do Mui, não quero falar de Nhavi. Estamos a dizer que esteja em Nangade, esteja em Maputo, se não tem dinheiro, não vira acionista de empresa nenhuma. A prova é que nós estamos aqui, incluindo o colega, a discutir e sabemos isto, não é? Mas quando se diz vai se reestruturar a Imose, nem o colega tem planos de participar, nem eu, nem ele, porque não temos dinheiro. Agora, por que vamos dizer que nós que estamos aqui a debater não sabemos, não participamos e pensar que uma pessoa que não tem dinheiro, que vive do trabalho, que precisa vai participar. Não enganemos as pessoas. O que as pessoas não querem é exatamente ser enganadas, querem ser respeitadas. Não podemos fazer de pessoas tolas, porque estamos a dizer aos pais que estão sentados em casa que se você não é acionista é porque não quer. Mas o exemplo que não quer ser acionista que dava aqui da HSB, que foi uma experiência boa, que pode ser capitalizada. Quantas pessoas pobres viraram acionistas, que podem vir dizer assim, olha, eu, antes de comprar ações, estava nesta situação econômica. Agora comprei ações, estou nesta situação. Vamos, de uma vez por todas, dizermos, as ações, os sócios, são aqueles que têm dinheiro. Isso é que aprende. Então, recusa a hipótese do moçambicano. Não é moçambicano. Aquele que adquirir ações, aquele que tem a disponibilidade de fazer, que não tem dinheiro, não pode enriquecer. Aquele que não tem dinheiro, querendo, dançando desde a manhã até a noite, não vai ser acionista. As ações são compradas, adquiridas por grandes grupos econômicos. Porque o que sucede que eu consigo aqui perceber é que este processo de reestruturação destas empresas tem aqui várias ameaças. Não, o que eu estou a dizer é que as únicas pessoas que vão comprar ações são, de fato, pessoas da alta finança. Eu penso que isto é o princípio básico de contabilidade. Okay. Não há dúvida sobre isso. Não é verdade, não é verdade. Portanto, qualquer pessoa pobre não é verdade isso. Não é acionista. Há moçambicanos que são acionistas do Manchester United. Eu não estou há moçambicanos... Mas os moçambicanos são pobres. O que estamos a tentar dizer é que um moçambicano... 0,1% nós que estamos... Não, a questão não é ter nome de acionista. Interessa, doutor Runguano, o Estado moçambicano interessa saber quanto que vale a empresa Imose no mercado nacional e internacional e daí determinar o preço de cada ação. Quem estiver interessado para adquirir ação e ponto final. E recupera o dinheiro do investimento que você próprio... E caberá à pessoa que for a comprar decidir se compra ou não. Tal sorte que eu, por exemplo, não comprei as ações da HSB, não é porque não tinha acabado de comprá-las. É porque? Não, eu decidi, eu fiz a opção consciente de não adquiri-las. Mas existem pessoas, eventualmente, com menor capacidade financeira que eu, eventualmente, que adquiriram. Mas é uma decisão individual. E não podemos impedir e colocar a cabeça das pessoas. A mensagem velada que se pretende passar aqui, que quem compra as ações são apenas membros da Frelimo, o que é errado. Eu aqui nem falei de filiação partidária. Não. Porque a Frelimistas... A ideia de passar velada é essa. São duas coisas que não pode acontecer. Temos que são duas coisas que eu disse. A primeira é que para ser acionista tem que ter dinheiro. Seja de que partido for, e há frelimistas pobres que não podem comprar ações. Agora, querer passar a ideia de que uma pessoa sem capital pode capitalizar empresas é um erro dramático. Segunda ideia era dizer que na gestão, não é? Nos órgãos sociais dessas empresas tem que incluir pessoas de todos os partidos. Por exemplo, houve um tempo, acho que em que ano, em que um indivíduo não pequenino foi... Até hoje existem. O MDM está no sistema. Mas estamos a dizer... que
que O seu colega administrador no cada externo, por vez. exemplo. São quantas pessoas dentro do seu administrador? Pode contar por um jornal? Não, então, o que estamos a Há dizer. um número de pessoas que devem estar lá. O que estamos a Ok, é dizer isso. é que tem que haver um esforço Pois. da parte do governo, não é? De uma forma sincera, até amigável, de inclusão. Pois. Porque inclusão. andarmos aqui A inclusão. a privilegiar pessoas de um partido, excluindo os outros, não está certo. Da mesma maneira que estou convencido, e qualquer estudante que fez contabilidade de primeiro ano, ou mesmo instituto, ou mesmo ensino básico, sabe que só capitaliza a empresa quem tem capital. Obrigado, Capitalizar Dr. esse Silvério. Vamos olhar capital é para o uma nosso, contradição. vamos olhar rapidamente para o nosso terceiro e último tema. Que pena, hoje o tempo está bastante cronometrado e era importante que nós esticássemos um bocado mais esta questão da reestruturação das empresas participadas pelo Estado, até porque algumas destas empresas precisam ser olhadas com alguma profundidade, dada a sua irrelevância no contexto atual. Algumas empresas que não adaptaram-se às dinâmicas sociais e económicas do país e que neste processo de reestruturação poderá ser, digamos, pesado para o Estado trabalhar nesse sentido. Eu gostava que olhássemos de seguida para o processo de reconstrução pós-Idai. Passam-se 2 anos após a passagem do ciclone Idai pela região centro do país, que devastou várias infraestruturas, provocou a morte de vários milhares de concidadãos nacionais. Realizou-se uma conferência internacional há sensivelmente 1 ano e meio para a reconstrução pós-Idai. Houve um desenho de um financiamento que estava orçado em 3,2 bilhões de dólares, inicialmente desenhado, portanto, pelo governo moçambicano, daquilo que eram necessidades, e por outro lado, o que se conseguiu em termos de promessa dos doadores foi qualquer coisa como 1,2 bilhões de dólares, e na verdade o que chegou a ser desembolsado e que chegou, portanto, a Moçambique foram apenas 300 milhões de dólares. É por aqui que eu gostava que começássemos a olhar, Dr. António Manteigas, José Manteigas, desculpe, gostava que olhássemos para estes números, estas promessas feitas, estes cálculos levantados e aquilo que efetivamente o país conseguiu e essa reestruturação que ainda não conseguiu fazer esquecer, digamos assim, a passagem devastadora deste ciclone pela região centro do país. Bom, primeiro, talvez, antes de falar propriamente desta reconstrução, dizer que nós, os moçambicanos, temos alguma culpa pela vulnerabilidade deste país, sobretudo em relação ao meio ambiente. Okay. E, por acaso, na comunicação do Sua Excelência o Presidente, em Tete, muito recentemente, ele recordava os momentos tão tristes que assistimos a quando o desmatamento da nossa floresta, do Rio Maputo. Todas as províncias, sobretudo as províncias do centro, foram vítimas de um desflorestamento incrível. E a consequência é essa, que nos tornamos vulneráveis a esses ciclones, às tempestades. E, em segundo lugar, esta questão da reconstrução, realmente, nós temos visto vários depoimentos de pessoas que ainda clamam por apoios. Okay. E dos poucos apoios, pior é isto, dos poucos apoios que chegaram às populações que ficaram afetadas pelo ciclone Idai, também o seu processo de distribuição desses apoios foi problemático. Quer dizer, é o crônico problema de assistir as nossas populações na base da filiação político-partidária. Quando se identifica que A e B não são, portanto, de um determinado partido, estas pessoas são excluídas desta assistência. E mais, há um problema na gênese, que é o fato de a distribuição destes produtos ou de outros apoios serem, tanto, liderada pelo secretário do grupo dinamizador do Partido Frelimo. Logo, a primeira e a prior significa que se é um secretário de um partido, ao fazer a distribuição, obviamente,
que vai privilegiar os membros do seu partido. Portanto, quer na reconstrução das infraestruturas das populações, quer na assistência humanitária, em termos de outras vertentes de assistência, há sempre esse crônico problema de não genuinamente fazer a assistência humanitária desejada. Muito obrigado. Portanto, esse é o grande pecado e por aí estamos no crônico problema da partidização de tudo mais alguma coisa no nosso Estado. Pois, Julião, um dos grandes setores que é ainda bastante afetado por esta reconstrução, o processo de reconstrução pós-GIDAI é o setor da habitação. Apenas 1%, praticamente, digamos, foi alcançado, números muito aquém daquilo que seria desejável por estas alturas, digamos assim, 2 anos após a reconstrução. Eu penso que elaboremos um bocadinho sucinto o nosso raciocínio, até porque estou muito pressionado em termos de tempo. Eu penso que da sua introdução ao tema já dizia que quando da realização da cidade da Beira da Conferência de Doadores, aquilo que era a perspectiva do governo angariar, que era 3.2, não aconteceu, aconteceu apenas 1.2, que foi apenas também promessa essa. Passado 1 ano e meio, os doadores ainda não materializaram. Logo a partida, temos aqui um problema bicudo, porque se o governo de Moçambique realizou uma conferência de doadores, é porque não tinha dinheiro e visava angariar fundos com vista a responder a esse desastre que o país conheceu e que, entretanto, por razões desconhecidas, até hoje, os fundos prometidos, que era 1.2, ainda não foram desembolsados nem 50%. Mas, todavia, há que registrar, há um grande estudo que foi feito e 2 auditorias consecutivas foram feitas nas zonas afetadas, a província de Sofala e a província do Cabo Delgado, que trouxeram alguns números que eram necessários para permitir que fosse avançado aspectos estruturantes ou urgentes. Daí que, por exemplo, na província de Sofala, em dezembro, foi lançado um projeto de 350 casas para as vítimas em Yangao, para as vítimas dos ciclones, que serão retiradas de zonas propensas às cheias e a outros eventos naturais para zonas mais seguras, incluindo determinadas obras públicas, sobretudo na área de construção civil, de estradas e saneamento das grandes cidades e distritos afetados, que estão sendo levantados, e nos próximos tempos iremos conhecer o lançamento dos concursos e o início de algumas obras, mas é de chamar a atenção que Moçambique, neste momento, ainda continua abraçado a grave ausência de fundos prometidos pelos nossos doadores, incluindo o fato também o nosso orçamento do Estado não ter essa capacidade de poder liderar esse processo, essa limitação que temos conhecido. Mas já posso ouvir ali o Dr. Ronguano muito rapidamente mesmo, porque estamos... Bom, são só 2, 3 questões. Primeiro, uma grande homenagem ao presidente David Simango, a memória, que vimos como reagiu ao IDAI, empurrando ele. Portanto, eu penso que foi um exemplo de serviço público que todos temos que reter. O segundo aspecto é dizer que os moçambicanos não são culpados da questão do efeito estufa, que tem a ver com esses problemas ambientais, são as grandes potências, portanto, que são os grandes culpados das mudanças climáticas. Só para tranquilizar os moçambicanos que nem têm capacidade, mesmo querendo, de chocar o ambiente, como está a acontecer lá fora. Portanto, nós somos mesmo vítimas, não somos chamados aqui para nos penitenciar em coisa alguma. Agora, o outro aspecto que é preciso dizer, também sermos gratos aos poucos doadores que deram dinheiro, porque nós não podemos exigir aos doadores como se eles fossem obrigados. O doador é quem dá para a sua livre e espontânea vontade. Portanto, a solução dos nossos problemas tem a ver conosco, moçambicanos. Óbvio, promessa, é verdade que mesmo nas igrejas, nas famílias, quando se apresenta um problema, somos chocados, cada um levanta que vou dar X, mas depois quando chega em casa vê que é para não ter. Isso acontece. Portanto, vamos ser gratos àqueles que deram, não é? E continuarmos a apelar àqueles que não deram e não começarmos a culpá-los. Portanto, eu penso que não é este o lado. Portanto, os doadores prometeram, deram o que puderam, estão dando, vamos trabalhar com eles para que dê mais, mas sobretudo que saibamos também
usar aquilo que nós recebemos e termos consciência que o problema dos moçambicanos serão resolvidos pelos próprios moçambicanos. Muito obrigado. Eu Mas, gostei de contar convosco. Só uma questão. Estou muito pressionado. Eu creio que eu não sou especialista em meio ambiente, mas o fato de termos destruído, entre aspas, nós moçambicanos, associados aos estrangeiros, as nossas florestas, isto também influencia. Também, A mas não representa Não 0,001%. importa, mas influencia. Muitíssimo obrigado, companheiros, por termos estado juntos. Esta Entendemos edição. a raça da Nós voltamos a cruzar-nos próxima segunda-feira para olharmos para mais assuntos de interesse nacional. Para si, estimado telespectador que esteve a seguir-nos até esta altura, desejamos a continuação de uma feliz noite. Fique bem.